Yeshua, a raiz que floresce em terra seca. Segundo Isaías capítulo 53, esse é o sofredor que vai ser martirizado pelos nossos pecados e transgressões. Embora muitos não aceitam essa passagem, como ela se referindo ao Messias, nós precisamos vê-la e analisá-la segundo as Sagradas Escrituras. Meu nome é Natanael Solis, seja bem-vindo ao canal Universidade do Reino. Muito bem, precisamos ver isso aqui no original, no hebraico, e ver a preciosidade dessa passagem, segundo escreveu Isaías no capítulo 53. Somente essa parte, olha só, no versículo 53, vou ver o versículo 2, diz: porque foi subindo como renovo perante ele como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Olha só, você vai ver um pouquinho aqui do capítulo 52, mais ou menos o versículo 13, e vai se juntar ao capítulo 53, onde Isaías está apresentando, e segundo essa interpretação cristã, é o próprio Messias sofrendo, é o Messias sofredor carregando os nossos pecados. Nós sabemos que, principalmente os judeus, não aceitam a Yeshua HaMashiach como o Salvador, como o Messias, e ele se refere a esta passagem como se fosse o sofrimento do próprio povo de Israel. Mas está claro que essa passagem está falando do nosso Salvador. Se você já leu essa passagem, com certeza viu o sofrimento do próprio Salvador, e através desse sofrimento nós alcançamos vida eterna, alcançamos cura, libertação e regeneração. Tá bom? Vamos ver essa frase principalmente, que diz que ele foi como uma raiz em terra seca, florescendo. Em hebraico é Vehashoresh, ou Vehashoresh Meretz Tziyah. Como é, aqui esse V é como, perdão, esse V é, esse Ra é como, raiz, essa palavra raiz, Shoresh, vou separar aqui em vermelho. V, E, Ra e Shoresh, que seria raiz. E como raiz, Eretz, você sabe que Eretz é terra. Agora, Me, Eretz, numa terra. Numa terra. E aqui está a palavra Tziyah, seria algo seco, totalmente seco. Terra seca, ou seja, é a aridez do deserto. Mas olha, muitas plantas que florescem no deserto, mas minha interpretação é que essa passagem está pegando especificamente uma árvore que se destaca por nascer como uma raiz seca, retorcida, que qualquer pessoa que olhar para essa raiz no meio do deserto vai dizer não vai dar nada. E essa é a acácia, essa árvore preciosa, também chamada de cetim. Há várias versões, é apresentada como acácia ou como cetim. E você vai ver muito a madeira de cetim, tá bom? Vou colocar aqui acácia e cetim. Acácia tem acento, acácia. Muito bem, quando nós vemos essa acácia, vamos ver na Bíblia muitas passagens que vai falar principalmente dessa madeira aqui. Ela nasce retorcida como uma raiz, é uma madeira muito preciosa, muito nobre. Ela é da família das leguminosas. E olha as características que tem a acácia. Vou anotar a acácia aqui em hebraico, que é shitá. Vou anotar aqui. Shitá, e em plural é shitim. Por isso surge a palavra também setim, shitim. Essa palavra em hebraico é shin, shi, o tet e o rei. Aqui está escrito shitá, certo? Shitá. Agora, quando fica no plural, fica shitim. Vou colocar com 2 T, porque tem o T está com pontuação. Shitá. Shitim,
que seria no plural. Então aí surge a palavra cetim, ou a tradução cetim, tá bom? É uma madeira preciosíssima, gente, uma madeira, em primeiro lugar, que tem uma resina que faz com que essa madeira dure, a durabilidade seja assim absurda. Ela não apodrece, podem passar centenas de anos, como de fato os móveis que estiveram ali no tabernáculo eram justamente feitos de cetim, e do próprio tabernáculo, e a madeira de cetim foi usada para muitas coisas preciosas, duraram centenas e centenas de anos, ou seja, séculos, e não apodrecia, não entrava bicho, cupim, traça. É uma madeira que passam as gerações e ela continua. Essa é a primeira característica. Então, essa durabilidade simboliza a eternidade do próprio Messias. Tá bom? Então nós temos uma característica dessa madeira preciosa, porque ela é retorcida, ela não tem formosura alguma, por isso eu creio, você pode refutar, mas ali eu creio que está se referindo especificamente a essa árvore das leguminosas que não tem formosura alguma, tem espinhos, além disso tem espinhos, é retorcida, e você vê ela no deserto retorcida e crescendo como um rebento que não vai dar em nada, mas quando ela começa a produzir essa resina, inclusive, pesquise sobre isso, ela produz uma resina que é uma goma, que é até chamada de goma arábica, alguns chamam de chiclete arábico, porque ela é doce, olha, com toda essa, talvez, não beleza, ela produz doçura. Isso simboliza também o próprio sofrimento do Mashiach, que está produzindo doçura, que está produzindo alegria para as nossas vidas, está nos dando a doçura da salvação, a doçura de conhecer a regeneração através do seu sofrimento. Outra coisa, ela produz uma flor preciosa, e essa flor é uma flor branca, amarela, que você ao vê-la no deserto diz, como é que pode, no meio de tanta sequidão, produz uma flor? Olha, a palavra flor em hebraico é perá, perá. Essa palavra perá, vou anotar aqui, que é pei, vou colocar aqui flor, é pei, resh e o rei, perá. Pei, resh e o rei, tá bom? Colocando as pontuações para e, para perá. Só que para nós flor é flor, só que esse perá, sabe o que significa? No hebraico, a sua raiz significa algo que rompe perante a dificuldade. O romper, isso é uma flor. O romper é quando alguém sofre, alguém, embora esteja enfrentando dificuldade, sequidão, provas, lutas, ele vai romper, ele vai aflorar. Então essa palavra perá está dizendo que perante toda dificuldade sempre vai nascer uma flor. E justamente de uma flor nascerá um fruto onde haverá um semente. Então, o romper de uma árvore, de qualquer planta que produz flor, na verdade ele está ao romper para a frutificação e a perpetuação. Ali está uma semente. Então, quando você veja flores, você vai ver frutos. E dos frutos você terá sementes, ou será perpetuação. Significa que ele florescerá, como essa raiz no deserto, ele vai florescer e vai produzir uma geração. E essa geração somos nós. Muitos não aceitam a Yeshua HaMashiach, mas nós sabemos que ele floresce no deserto e ele vai trazer uma geração santa. Ele foi desprezado, diz ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens de dores, que sabe o que é padecer, e como um de que os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele ninguém fez caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e levou sobre si, e também nós o reputávamos como aflito de Deus, ferido de Deus. Você vai ver quanta declaração preciosa está sendo falada ali, porque o Cristo está carregando as nossas dores, os nossos pecados, as nossas maldições, as nossas enfermidades e nos dando alegria. E nesse florescer, essa raiz que vai nascendo e florescendo numa terra seca, porque o Cristo enfrentou muitas dificuldades, muitas oposições, e o próprio Satanás se levantou contra ele, mas ele venceu, porque ele queria te dar vida, salvação
e abundância. O lindo disso aqui é que justamente se pode ver no livro de Shemot, em Êxodo, você vai ver várias passagens. Vou anotar nesse cantinho aqui, ó, presta atenção. Em Êxodo você vai ver, vou anotar só as passagens. A própria Arca da Aliança, em Êxodo 25, 10, Êxodo 25, 10. Depois a Aline vai colocar tudo no PDF, bonitinho. Você vai ver a Arca da Aliança, o símbolo da presença do próprio Deus. Ela era feita de madeira de cetim, madeira de acácia, ou seja, de chitim, madeira nobre, madeira preciosa, e era coberta com ouro. Todos os móveis foram feitos desta madeira, madeira de cetim ou madeira de acácia, e era coberta de ouro. Essa madeira simboliza a humanidade do Messias e o ouro simboliza a deidade do Messias. Queira alguém aceitar ou não, o Messias marcou a história e ele veio encarnado como um homem, mas era o Deus que estava aqui presente conosco, era o próprio Salvador do mundo que veio como homem, porém 100% em deidade, e esteve aqui operando maravilha. 100% homem, 100% Deus. Ouro misturado com madeira, madeira coberta com ouro. Você vai ver também a mesa dos pães asmos, Êxodo 25, 23, 25, tudo Êxodo, tá? 25, 23. Você vai ver a mesa, que também ela ficava logo na entrada do lado direito, que seria a ala direita ali estava a mesa dos pães, do lado esquerdo estava o candelabro, né, a menorá, e desse lado estava a mesa com 12 pães, simbolizando essa bênção de sustentabilidade, e os 12 pães simbolizavam as 12 tribos, o governo sobrenatural de Deus. Você vai ver o tabernáculo, Êxodo 26, 15, 26, 15, você vai ver as tábuas do tabernáculo, a mesma coisa, madeira de cetim, madeira de acácia, olha a nobreza dessa madeira. Êxodo 27, 1, temos o que? O altar, compare isso no livro de Êxodo, Shemot. O próprio altar também era de madeira de cetim. A mesa, o altar do incenso, Êxodo 31. Êxodo 31, você vai ver também que ele era feito de madeira de cetim. E temos aí tantos exemplos da madeira de cetim, que talvez uma madeira que é um rebento retorcido no deserto, com espinho que não vale nada, mas quando cresce, se fortalece, produz uma resina doce que com certeza agrada a muitos, e ao mesmo tempo a sua flor, ao florescer, demonstra a virtude de levantar uma geração santa, fora a durabilidade e a virtude que há nesta madeira preciosa. Deus te abençoe, tomara que você entenda e esteja estudando conosco. Te convidamos para estudar na Universidade do Reino. Vá no link da descrição, você vai ver como você pode estar aprendendo coisas preciosas da palavra do Eterno. Um abraço em nome de Yeshua.